Bom dia, gente. Vamos continuar o estudo da Bhagavad Gita. Então, a gente está indo agora para o final do capítulo 7. Creio que entre essa aula e a próxima, a gente finaliza o capítulo 7. Então, nesse trecho que a gente está estudando, Krishna ele apresenta ah, uma classe de pessoas, né, que buscam, de alguma maneira, né, a presença dele, né? A presença de Deus em suas vidas, e uma classe de pessoas que não buscam, pessoas que se distanciam dessa busca de Deus. Dentro desse grupo das pessoas que buscam, Krishna destaca que existem diferentes motivações. Algumas das nossas motivações para a busca de Deus não é exatamente a transcendência. Muitas vezes são motivações materialistas ou egóicas, né? A gente sabe que em todas as religiões do mundo, as pessoas recorrem a esta relação, vamos dizer assim, né, com o espiritual, muitas vezes em busca de frutos materiais temporários, né? É muito comum a gente ver essas narrativas, né? Deus ajuda meu time de futebol a ganhar. Deus ajuda a minha empresa a crescer, né? Deus vai me conceder a bênção de ganhar na Mega Sena do fim do ano, né? Existem essas expectativas de que algo espiritual intervenha, né, em nome dos nossos desejos, nossos anseios materiais. Então, muitas vezes a gente coloca realmente na conta de Deus, né, essas questões de conquista de poder, riqueza, fama, prestígio, beleza, saúde, prosperidade, progenie, todas essas coisas, né? E Krishna explica que é muito comum que as pessoas que têm essa expectativa de serem atendidas, né, nesses seus desejos materiais, dentro daquela cultura védica, que ao mesmo tempo tem a ideia de um Deus absoluto, né, mas ao mesmo tempo tem a ideia daqueles devas, os semideuses, né? Então é muito comum que nesse tipo de cultura, que a gente diria assim, que tem ali um aspecto de panteísmo, né, e de politeísmo, as pessoas recorrem aos devas, né, esses semideuses, para obterem ah, para que eles lhes concedam, né, esses tipos de satisfação de desejos materiais. Por isso, Krishna lhe diz, né, que, embora essa prática ela não seja algo que, digamos assim, Krishna está aqui na Bhagavad Gita condenando, tá? Ele não faz isso. Ele vai dizer que se a pessoa tem desejos materiais e ela quer de alguma maneira recorrer a um recurso espiritual, né, para a obtenção desses desejos materiais, isso é lícito, é legítimo, né? Krishna mesmo diz que ele então instiga a fé dessas pessoas, né? E ele, através dos devas, porque obviamente tudo é uma expressão de Deus, os devas também são uma parte de Deus, né? Então ele mesmo, através dos devas, concede esses desejos, né? A satisfação desses desejos. Porém, ele diz que esse tipo de busca, esse tipo de expectativa, não é o que ele está enfatizando aqui como desejável para uma pessoa. Ele está falando de algo maior, de algo superior, que é a busca pela libertação espiritual,
aquilo que vai realmente colocar a pessoa para além de todos os desejos materiais e egóicos, para além de toda essa dualidade de ganhar ou perder, sucesso, fracasso, prazer e dor, né? Ele está falando sobre uma outra possibilidade que é transcender essa dualidade do samsara. E aí então ele enfatiza que para isso é importante que a pessoa se remeta não a um devo ou outro, né? Mas que a pessoa se remeta à contemplação dessa natureza absoluta de Deus, né? Essa natureza do todo. Então ele está bem nessa passagem, né, que ele distingue esses buscadores aqueles que adoram, né, os devas, né, desses que se voltam diretamente para ele em busca da transcendência. Ok? Vamos seguir aqui então no texto. Então, na nossa última aula, Krishna diz ali no verso 23, né, que a recompensa alcançada por estas pessoas de compreensão limitada, né, ele diz isso, né, compreensão limitada. Esses resultados, esses objetivos, eles são finitos. E aí ele diz então, né? Os adoradores destes devas irão aos devas, ou seja, eles vão estar se relacionando com a temática que diz respeito aos devas. Tá? O que que os devas cuidam, né? Eles cuidam de departamentos específicos do mundo material, né? Então, uma pessoa que se especializa, digamos assim, né, na contemplação daquele deva específico, ela está se relacionando profundamente com aquela energia específica daquele deva e, portanto, ela está envolvida, né, naquela temática específica. E Krishna, em seguida, ele diz: porém, os meus devotos, veja a palavra para devoto, é a palavra bhakta. Não? Madbhakta quer dizer os meus devotos. Para onde eles vão? Eles virão a mim, né? E Krishna, como sendo esse absoluto, ele está dizendo que os seus devotos, eles não vão ficar circulando em torno de temas menores, temas específicos da vida material, mas eles vão realmente experienciar a transcendência. Ok? Essa é a mensagem aqui, né? Com a qual a gente finalizou na aula passada. Então, no verso 24, ele continua falando um pouquinho mais sobre essas pessoas que buscam os devas, né? Então, eles dizem, Krishna diz assim: não conhecendo a minha natureza superior, que é imutável e insuperável, o ignorante pensa sobre mim como se eu fosse uma entidade imanifesta que agora se tornou manifesta, né? Então, o manifesto e o imanifesto são palavras que a gente já viu em outras passagens, tá? Que é essa palavra aqui, ó, avyakta, quer dizer imanifesto, vyakta, manifesto, né? E o que que Krishna quer dizer com isso aqui nessa passagem?
Né? Ele está dizendo assim que as pessoas naquela época, né, vendo Krishna como uma pessoa e percebendo Krishna como uma pessoa diferenciada, muito sábia, uma pessoa excepcional. Uhum. Ainda assim, Krishna está dizendo, né, que ele não era reconhecido por muitos como sendo essa manifestação do absoluto. Né? As pessoas não entendiam na pessoa dele que existia nele essa natureza, né, daquilo que é o imutável, né, e aquilo que está para além de tudo, né? Então, ele era muitas vezes entendido apenas como um ser especial, né, que, digamos assim, vem de um outro plano a este plano, assim como acontece, né, com muitos outros tipos de personalidades excepcionais. Na cultura da Índia é muito comum, né, a aparição de grandes mestres, santos, yogis, e muitas vezes até essa manifestação dos devas, né? Isso tudo estava muito presente, né, nessa atmosfera, né, dessa cultura da antiguidade. E as pessoas então pensavam que Krishna era como se fosse mais uma pessoa dessas. Uhum. Então existe muito essa temática, acho que a gente percebe isso também no cristianismo, né? Quando o cristianismo ele traz essa ideia de que Deus encarna numa pessoa humana, né, na figura de Cristo. Existe ah, essa condição, né, de que algumas pessoas reconhecem a divindade ali e outras pessoas não reconhecem nenhuma divindade ali. E o tempo todo nas histórias da vida de Krishna isso também estava presente. Algumas pessoas tinham aquela visão, né, através contemplando Krishna, elas podiam ver essa natureza absoluta de Deus ali. E para outras pessoas, Krishna era apenas uma pessoa. Então, isso vai ser bem presente nas histórias, né, da vida de Krishna. Por isso ele traz isso aqui, né, que os ignorantes pensam dessa forma a respeito de mim. Eles não conhecem a minha natureza superior ou absoluta. Por que que isso acontece? Porque, como a gente já comentou ali há uns versos atrás, existe essa energia de Deus chamada Maya, que ela se manifesta através do mundo material e do encanto que este mundo material gera sobre as consciências dos seres. Por isso, ele de novo traz aqui, né, essa Maya, e mais uma vez ele reforça que essa Maya é dele, é uma energia dele, não é uma coisa distinta, separada dele. Então a gente tem algo um pouquinho diferente, por exemplo, no cristianismo a gente tem realmente essa dualidade, né, entre Deus e o diabo. Nessa visão védica não existe tanto essa distinção, né? A gente tem Deus e de outro lado a gente tem esse poder ilusório, né? Que o próprio Deus manifesta através do mundo, né, e dos encantos que esse mundo exerce sobre nós. Então, Krishna lhe diz isso, né? Encobertos por Maya, desculpa, encoberto por Maya, né? Ele está dizendo assim que ele mesmo está coberto, disfarçado, né? Por detrás dessa Maya. Eu não sou claramente evidente para todos.
né? Ou vamos colocar assim, eu não me evidencio para todos. Este mundo iludido, tá? Então a palavra aqui é mudho mudho ayam, tá? Mudha ayam. Este mundo iludido não me reconhece como o não nascido e imutável, né? Então é isso que ele está dizendo aqui, né? Coberto como estou pela minha Maya, ele chama inclusive de Yoga Maya, né? A palavrinha aqui, ó, é Yoga Maya. Por que que ela é chamada de Yoga Maya? Yoga quer dizer união, né? Então ele diz assim que essa Maya, ela tem o poder de fazer com que a pessoa se identifique com a matéria e se prenda na matéria. Então ele diz isso, tá? Coberto por essa Yoga Maya, eu não sou claramente evidente para todos. Este mundo iludido não me reconhece como o não nascido e o imutável. O sânscrito aqui para não nascido é ajam. Lembra que jam deu gen, né, que indica nascimento. Ajam, não nascido. Avyayam, imutável. Tá? Essa é a verdadeira natureza de Deus, né? Não nascido, imutável. E aí então, no verso 26, Krishna diz o seguinte: eu conheço todos os seres, ó Arjuna, que existiram no passado, aqueles que estão presentes aqui agora e aqueles que ainda virão. Porém, ninguém me conhece. Né? Então, essa é a frase aqui de Krishna. Eu conheço a todos, os seres do passado, do presente e do futuro. Porém, ninguém me conhece. Então, o tempo todo ele se coloca nesse lugar, né? Desse oculto, né? Desse misterioso que está por detrás de tudo, né? E a quem ninguém conhece. E aí, então, no verso 27, Krishna diz assim: pela, vamos colocar assim, pela fantasmagoria dos pares de opostos surgidos do desejo e da aversão, ó Arjuna, todos os seres são submetidos à ilusão assim que nascem, né? Então aqui Krishna confirma um postulado, né, da filosofia védica, que é todos os seres nesse mundo, tá? Todos, incluindo as plantas, os animais, os seres humanos, os devas, se a gente quiser incluir aqui os extraterrestres, né? Todos os tipos de seres que a gente puder pensar, seres vivos, seres conscientes, todos, absolutamente, são submetidos a essa ilusão assim que nascem, né? Ou seja, assim que eles aterrissam, né? Aqui neste plano físico, neste mundo material. É uma característica intrínseca desse mundo material, né? Exercer esse
efeito de encobrir a consciência espiritual dos seres, fazendo com que os seres acreditem serem corpos materiais, seres materiais. Tá? É da natureza desse mundo fazer isso. Tá? Essa é a visão védica. Né? Em parte, esse mundo material ele existe para oferecer uma variedade muito grande de experiências e possibilidades de vida, mas ao mesmo tempo, ao fazer isso, para que isso possa acontecer, esse ser espiritual precisa esquecer da sua natureza espiritual e se identificar com o corpo material que ele está ocupando. É quase como se a gente dissesse, né, que se uma pessoa ela vai ao cinema assistir um filme, para que esse filme realmente cumpra o seu propósito, faça sentido, a pessoa ela tem que sentar ali na cadeira dela, começar a assistir aquele filme e entrar no filme. Ela precisa se envolver tanto com o filme, ela precisa viver tanto aquela história do filme que ela está assistindo, a ponto de se esquecer dela mesma naquele momento, como um espectador sentado numa cadeira. Quando o filme é bom, o filme faz isso com a pessoa. Hum? Então, vamos ampliar, né? Um teatro, um livro. Quando o enredo, a história é boa, ela nos envolve. Então a gente sai de si e se projeta para dentro daquela história que a gente está vendo. Hum? Esse é o propósito do filme. Esse é o propósito de uma peça de teatro, o propósito de um livro. Fazer você viver aquela história. Então o mundo material ele também faz isso. Né? Para que ele faça sentido, é preciso que o ser espiritual não esteja ali só como espectador, é preciso que ele mergulhe na história do filme. Ele precisa então se identificar com a mente, se identificar com o corpo e realmente se conceber dentro dessa história. Hum? Então, esse é o papel do mundo material, esse é o papel de Maya, tá? Essa energia do mundo material que gera esse encanto, esse engajamento, esse envolvimento. No entanto, como o Krishna está falando aqui da transcendência, né, ele está falando que os seres espirituais, né, eles não precisam ficar vivendo essa história aqui para sempre, envolvidos nessas tramas de apego, aversão, ganhos, perdas, sucesso, fracasso, prazeres e dores, né? É possível transcender isso, é possível que esse filme acabe, e a gente possa recobrar a consciência de que, na verdade, no fundo, éramos espectadores disso tudo. Então, recobrar essa consciência, né, é o que a gente está chamando aqui de transcendência, né? Seria esse retorno à união com Deus. E por isso o Krishna está dizendo, né, que aqui neste mundo, a energia de Maya gera esse encanto, de modo que as pessoas estão completamente envolvidas nessa história. E elas vão sendo conduzidas pelo quê? Por aquilo que existe de mais básico enquanto inclinação humana, né? Que é o desejo e a aversão, né? Ou apego e aversão. Eu vou indo em direção àquilo que me atrai e eu vou combatendo aquilo que me gera algum tipo de incômodo ou repulsa. Então a gente entra nessa dualidade. Tá? A palavra aqui em sânscrito, a gente já viu antes, dvan, dva, tá? Quer dizer dualidade. Dvandva morrena, né? Esse morra indica a ideia de uma ilusão, né? Essa dualidade ela gera essa espécie de ilusão que faz com que cada um de nós vivamos dentro dessa trama de apego e aversão. Eu quero isso, eu não quero aquilo. Eu sou a favor disso, eu combato aquilo outro, né? E a gente vive nessa dualidade.
Então ele diz, tá? Só para a gente fechar aqui, que essa dualidade, ela se manifesta ali desde o início da vida de um ser nesse mundo físico, né? Se a gente pegar um bebezinho lá dentro da barriga da mãe, ele já está experienciando sensações de prazer, sensações de desprazer, experiências, por exemplo, de acolhimento, de afeto, ou experiências de medo, né? Tá tudo presente ali já. Então ele diz que todos os seres entram nesse filme, né, do mundo material e são arrebatados nessa história, né, da vida material, assim que nascem, né? Vamos colocar esse assim que nascem, né? Pode ser assim que eles são concebidos, né? Assim que eles começam a se perceber enquanto seres materiais. Ok? Então a gente vai até esse ponto. Alguma questão para vocês? Quem gostaria de comentar algo? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Ele diz ali que ele está coberto por Maia, que ninguém o conhece. Está ouvindo? Fica um pouquinho mais para trás, talvez acho que a tua aproximação está dando um pouquinho de distorção do som. E ele diz Ok. que ele conhece todo mundo, mas ninguém o conhece. A ideia é que ele é inacessível, não é possível conhecê-lo, ou, ou existe um método para isso, um caminho. Aqui na Bhagavad Gita a gente vai encontrar a ideia de que é possível conhecê-lo, tá? Tenta até lembrar que no início desse capítulo ele diz isso para o Arjuna, né? Eu vou te explicar o meio através do qual você pode me conhecer integralmente, plenamente, né? Então, na Bhagavad Gita existe sim essa ideia de que Deus pode ser conhecido por qualquer pessoa, né? E que vai existir um caminho, um método para alcançar esse conhecimento, essa realização, vamos colocar assim, que aqui esse caminho é entendido como Bhakti, né? Que é justamente o yoga que vai sendo apresentado nesse sexteto aqui, né? Do capítulo 7 ao 12. Ele vai trazendo vários elementos que nos ajudam a entender esse caminho de Bhakti. E esse é o caminho que leva à realização de Deus, ao conhecimento da natureza de Deus. No entanto, sim, nós partimos dessa condição de desconhecimento. E ele vai dizer assim que para muitos esse desconhecimento está ok, está tudo bem. Eu não estou interessado em conhecer Deus mesmo, né? E para outros existe esse desejo de conhecê-lo. Então, aí, entre esses que desejam conhecê-lo, é claro, existem intensidades de desejo e de dedicação, né, a esse propósito de conhecer Deus, né? Essa, essa primeira inclinação em direção a Deus, ela ainda é muito misturada com outras inclinações e desejos materiais, como Krishna coloca, né? São pessoas que vão buscar, de alguma maneira, um caminho espiritual, uma religião, mas em parte para atender suas necessidades materiais, né? E existe o Gnani, né, que é aquele que ele citou, que é aquele buscador puro, né? O Gnani é aquele que já não está interessado em nenhum tipo de ganho material, né? Se Deus chegar na frente dele e dizer, eu te dou o prêmio da Mega Sena, ele diz, não, eu não quero saber. Não, mas eu te dou, você vai ser um ator muito famoso em Hollywood. Não, 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 não. Esse Gnani, ele não quer saber de nada disso, né? Ele só quer saber realmente da realização de Deus, né? Essa transcendência pura, né? Então, essa é a pessoa que
vai para essa realização de Deus, né? Como Krishna diz, né? Os adoradores dos devas vão para os devas, mas aqueles que me buscam, aqueles que me adoram, vêm a mim. Isso ele coloca aqui e vai colocar isso em outras passagens também. Ah, essa é uma parte realmente bem teísta aqui do texto, né? Teresa, É, bom dia também, que eu nunca falo bom dia com ninguém. Prof, é, assim, eu fico pensando, me dá um pouco a impressão de que a ideia é a gente vir para o mundo que encobre a nossa visão, que não deixa a gente ter clareza daquilo que de fato é, ou seja, da questão espiritual, para a gente se envolver, para a gente vivenciar, como você falou, como fosse um filme, mas, na verdade, é para a gente conhecer, vivenciar e querer ou aprender a se desvencilhar disso. sim, também. É isso? Sim, sim, É uma brincadeira, né? sim. É. É um percurso, né? Então, existe esse momento da gente estar completamente imerso, né, nessa questão da vida material, de todas as buscas, as experiências, né, relacionadas com o corpo, com o ego, né? E existe a, vamos dizer assim, existe a possibilidade de que essas experiências elas se saciem, elas cumpram o seu propósito, e a pessoa fica com gosto de, bom, o que que eu faço daqui para frente, né? Então, daqui para frente, não é que não tem nada, né? Daqui para frente tem realmente esse movimento que você falou de ir se desprendendo dessa trama, dessa história, né? E, e se reconectando com a fonte espiritual disso tudo. Uhum. Uhum, Então, a gente até poderia dizer que a vida, uma vida de uma pessoa, né? De qualquer um de nós, do nascimento até a morte, ela tem, digamos assim, esse duplo sentido, né? Numa primeira etapa, a gente faz essa imersão no mundo, a gente se envolve com as coisas, a gente entra no nosso personagem egóico, né? E depois a gente vai realmente aprendendo a ir desconstruindo isso tudo, né? E tomando refúgio nessa natureza espiritual última que está muito além dessas motivações ah, mais específicas, né? Que a gente tem com um ou outro temazinho aqui da vida. Ok, por isso, tá? Só para fechar, por isso que os Vedas eles dividem a vida em quatro estágios, né? Se a gente olhar assim, então, o primeiro, eu já falei deles, né? Mas vamos lembrar. O primeiro estágio da vida é chamado de Brahmacharya e o segundo é Grihastha. Isso compõe a primeira metade da vida de uma pessoa. Mas se a gente for olhar a característica desses dois estágios da vida, a gente vai ver que tem toda uma preparação, lá no Brahmacharya tem toda uma preparação para viver no mundo, para desempenhar bem o seu papel no mundo. Na vida de Grihastha tem realmente esse engajamento muito forte com o mundo, a pessoa está ali praticando um trabalho, tem uma vida social, tem um papel cívico, né, muito forte. E aí depois, as próximas duas etapas da vida, né, que são chamadas de Vanaprastha e Sannyasa, a gente vai vendo que elas já são todas encaminhadas para um desapego do mundo material e espirituais, né? Ela vai culminar, inclusive, com o Sannyasa, né, que é a ideia realmente, como a Teresa trouxe, de que aí existe um desapego muito grande, né?
dessas questões todas de corpo, ego, individualidade egóica, posses materiais e tudo isso. E a pessoa ela vai estar realmente mais imersa ali na contemplação dessa natureza espiritual absoluta. Então, isso é o grande objetivo da vida lá no final, a quarta fase da vida. Ok? Então, existe essa caminhada, né, que é muito natural. Vem para o mundo, se envolve com o mundo, depois se desapega e se reconecta com a fonte. Ok, gente. Então, a gente fica com isso para reflexão. Então, nos vemos na quarta-feira que vem. Até lá, abraços. Tchau, Marra, obrigada. Tchau, Tchau. obrigada.